Vamos falar um pouquinho sobre Freud. O Freud, ele é a pessoa que mais trouxe contribuições para a psicologia, né? Porque ele trouxe aquela base. É lógico que vieram outros muito importantes e famosos, e que eu gosto muito, mas o Freud, ele trouxe um estudo do psiquismo muito importante, tá? E que nós, como terapeutas, vamos usar bastante, juntamente com os outros, né? Os outros que a gente também vai conhecer um pouquinho, né? Mas, por enquanto, vamos ver aqui o que o Freud traz. Vamos falar sobre o aparelho psíquico, tá? Esse termo foi trazido por Freud, aparelho psíquico, tá? Nosso aparelho psíquico é dividido ou organizado em instâncias psíquicas. É assim que são chamadas essas, é como se fossem lugares, tá? Lugares onde se encontram essas divisões que ele fez. São chamadas de instâncias psíquicas, porque ele organizou tudo. Então, as instâncias são interligadas entre si e cada uma possui funções específicas e ocupam um certo lugar na nossa mente, tá? Então, todas essas instâncias, essas divisões que ele fez, na verdade, são interligadas, elas trabalham juntas, tá? E a gente vai ver um pouquinho como isso funciona, para que a gente possa entender isso, tá bom? Então, aqui tem um esqueminha aqui dessa organização, tá? E o seu funcionamento. Então, foi dividido aqui em 3 instâncias. Hipótese econômica está ligado ao quê? Com o movimento de energia na atividade psíquica. Lembram-se que eu falei que tudo que a gente guarda psiquicamente gasta muita energia? Então, essa hipótese econômica, ela vai tratar justamente desse gasto. Precisa ser administrado esse gasto. Não é assim que você vai despendendo energia para todo lado e nada vai acontecer, né? Então, isso está muito ligado com o nosso aparelho psíquico, porque ele gasta energia, né? Hipótese topográfica é justamente essa divisão que a gente já ouviu muito falar, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? E hipótese estrutural, o id, o ego e o superego. Isso a gente vai usar bastante para conhecer o nosso cliente e para nos autoconhecer também, tá? É algo que a gente vai ser muito importante para o nosso conhecimento. Vamos falar das tópicas, que é algo que vocês também vão ouvir falar dentro desse ramo de estudos, tá? Nós vamos falar das tópicas. As instâncias estão relacionadas a um lugar, certo? E são denominadas tópicas. Então, ó, essas instâncias aqui são denominadas tópicas. E tópicas tem a ver com lugar, tá? É como se os conteúdos nossos estivessem dentro de cada um desses lugares, desses locais, tá? Eles são estruturados dessa forma e são como se fossem gavetinhas. Tem a gavetinha do consciente, a gavetinha do pré-consciente, aí tem a gavetinha do id, do ego, tá? E aí a hipótese topográfica é a primeira tópica e a hipótese estrutural vai ser a segunda tópica, tá? Só para vocês conhecerem como eles chamam isso, como que eles determinam, tá? É isso que eu acabei de falar aqui. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Deixa eu ver as horas aqui. Então, vamos falar do id. Já ouviram falar do id? Alguém já ouviu falar do id? Eu vi quando eu fiz o colegial, Priscila, que eu estudei psicologia, aí nós estudamos sobre Freud um pouco, né? Aí esses assuntos eu vi nessa época, não entendo muito, mas já ouvi, conheço. Está relembrando agora, então. Isso. Então, o id, ele está muito ligado com os impulsos, tá? Ó, vamos ver aqui.
Nós estamos aqui, ó, o id, tá? O id seria a primeira parte da nossa estrutura, que quando a gente já nasce com o id, tá? Então, é ligado aos impulsos, aos desejos ou pulsão. A pulsão, tá? Pulsão significa o quê? É um impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo. Então, dentro desse id tem o impulso, aquelas coisas que a gente quer ir lá e fazer, desejos ou pulsão, que é o impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo. E os instintos. Tá tudo aqui. É como se fosse algo bem primitivo mesmo, tá? É trazido dentro desse id. Nós estamos aqui falando dos aspectos da nossa personalidade, do que a gente é hoje, como pessoa. Quais são os aspectos que a gente tem? Estruturais, tá? Esses são os aspectos estruturais, né? Então, o id é o primeiro aspecto que nós temos, estrutural, tá? Aquele que nós já nascemos com ele. Então, ele vem com todos aqueles conteúdos já de outras existências, né? A gente já vem com esses conteúdos ali formados naquele momento, tá? O id, ele se aproxima das nossas necessidades, do prazer. Não lida bem com frustrações. Ou seja, sabe aquele impulso que quer sair, que quer ser feito, daquilo que quer ser realizado, aquela coisa impulsiva? Então, ele não vai lidar bem com nada que reprima ele. Quer sempre uma solução imediata para tudo. Alguém é um pouco assim aqui? Não tem paciência, quer resolver logo, quer agora? Eu sou tranquila. Sou tranquila. Então, esses impulsos, eles vêm de dentro. Eu sou muito assim, né? Tem que resolver logo. Eu quero agora, não quero para amanhã, para depois de amanhã, né? Então, isso são impulsos do ego, do id, que vem de dentro, ali. Daquela área, parece que é meio indomável, né? É meio indomável, meio selvagem. Tá lá. Quer sempre uma solução imediata para tudo, desconhece a razão e valores morais. Então, não tem juízo de valores. Tudo que a gente quer fazer, a gente pega e vai lá e faz, não pensa sobre isso. Você quer fazer. Você não quer saber de nada te impedindo. Isso está nessa área aí, nessa estrutura, no id. Agora, o ego. O ego, ele está no meio. Tá? O id está aqui, ele é um indomável, e aqui está o ego. Então, o ego é racional e controla os instintos. Então, o ego fica controlando esse id. Não é bem assim, calma, né? Não deixa esse id sair e fazer o que ele bem entender. Não é por aí. Funciona como um mediador, buscando facilitar a interação do id com as situações externas que ocorrem na vida da pessoa. Então, ocorre uma situação externa, você tem vontade de ir lá e esmagar ou enforcar o amiguinho? O ego não deixa, ele, não, vamos ter calma. É o ego, porque ele é o aspecto racional, né? Ele vai lidar com isso. Na verdade, nós precisa ter o ego, senão não tem como, tá? O ego, ele age baseado na realidade, contendo os ímpetos, né? Segurando, barrando esses ímpetos. Então, ímpetos todos nós vamos ter, porque faz parte dessa estrutura que a gente tem de personalidade, né? Ele está ali. É aquilo que vem de dentro. Aí vem o ego e segura ele um pouco. Não deixa. Aí a gente vai entender muitas coisas com isso, né? Que existem situações internas que nós queremos fazer, ou como nós somos, né? Aquela história de ser o que você é, aquela história. E aí tem ali o ego segurando. Então,
em certos momentos, o ego, ele vai ser muito importante, mas em outros momentos, ele está prestando um desserviço, na verdade, porque ele está abafando o que a pessoa é lá dentro do seu ser, né? O que precisa ser feito? Então, ter um ego que seja equilibrado e não desequilibrado, né? E aí nós vamos entender bem isso com depois o próximo que vai vir, tá? Que é o superego. Então, o ego tem como objetivo equilibrar os impulsos do id e a repressão do superego. Que nós temos esse superego, que é terrível, tá? Mas também ele se forma na nossa estrutura psíquica e ele também tem a sua utilidade, né? Graças ao ego, a pessoa consegue manter a sanidade da sua personalidade. Então, é necessário que exista o ego para que ele, dentro da realidade, né, ele consiga conter os impulsos do id e a super-repressão do superego, que são as nossas bases da nossa psique, tá? Ele estando em bastante harmonia e equilíbrio, ele consegue equilibrar essa balança. E fica ali, é o famoso caminho do meio, né? Ele fica ali segurando a onda, tá? Isso, um ego bem saudável, né? E bem equilibrado. Agora, imagine se esse ego não é saudável, não é equilibrado. O que acontece? É aí que acontecem os problemas, tá? E agora vamos falar aqui do superego. O superego é a moral e os valores. Então, ele está ligado a essa moral, a moral das coisas, o que a gente acha certo, errado, o que a gente acredita ou deixa de acreditar, né? Ele está ligado a isso. Reprime geralmente através da culpa. Então, é nós mesmos que vamos nos culpando, nos reprimindo, né? A culpa é uma forma de repressão, que o nosso superego age dessa forma. Barra os impulsos que são contrários às regras sociais. Então, essa estrutura do superego, essa parte dessa estrutura, né, ela está mais ligada aos aprendizados que foram recebidos da onde se vive, né? Ou seja, dos pais, da família, escola, sociedade, cultura, onde a gente vive, do país onde a gente vive, tudo isso vai formar esse superego. E aí, esse superego vai fazer com que o ego haja como ele acredita que deve ser, de acordo com isso que ele aprendeu, né? E o id não quer saber de nada. Então, imagine, fica o ego no meio desses dois. Quem não vai ter problema, né? Desse jeito. Fica difícil. Então, o superego, ele pressiona o ego para que ele se comporte com moral. É uma pressão que ele faz no nosso ego, tá? Então, o superego é aquele ditador que fica lá, e o id é aquele selvagem que pode tudo. Tudo pode, está tudo certo. E o ego fica no meio dos dois, tentando administrar. Então, continuando aqui com o superego, consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais de um indivíduo, né? Então, ele vai representar tudo isso, ele vai ser um grande representante, né? Brigando por isso. Ele veste a camisa mesmo de tudo aquilo que foi passado para ele através dos familiares, pais, mães, né, irmãos e tudo aquilo que eu já falei, tá? É como se fosse um conselheiro do ego, pois alerta sobre o que é ou não aceito. Então, ele fica sempre lá atrapalhando. Bem, então agora, falando sobre os três juntos, tá? Nascemos com o id, após o nascimento vamos formando o nosso ego, e após isso formamos o nosso superego. Então,
A gente já vem com uma estrutura do id, aos poucos a gente vai formando esse ego, por quê? Porque o ego, ele é formado de tudo que a gente vive, de todas as nossas experiências, as nossas crenças, tudo isso vai formando esse nosso ego, tá? E aí vem esse nosso superego, que é formado ali para fazer com que aquilo seja feito, tudo aquilo que foi aprendido seja realmente praticado, né? Ele vai garantir que tudo que foi aprendido seja praticado, tá? Então, nós temos essas 3 facetas aí que fazem parte da nossa estrutura psíquica, né? E com o decorrer da vida, vamos assimilando todos os valores herdados dos pais, famílias, escola, né? O superego é aquele que pune o indivíduo por suas ações e pensamentos. Então, nós temos um grande punidor aqui, dentro de nós mesmos, na nossa estrutura psíquica. Ele nos pune o tempo todo e nos cobra para que a gente faça aquilo que é o certo, sabe? Aquele juízo interno do que é o certo, do que pode, do que não pode, do que é moral, do que é amoral, né? E etc. Então, exemplificando. Vamos supor, temos uma aula para assistir em um sábado às 8 horas da manhã, né? Vamos ter essa aula. O id entrará em ação quando você se sentir muito confortável em meio às cobertas e pensar em faltar. Então, naquele momento que você está lá, ai, tá tão bom, o id entra. Por quê? Porque isso que é gostoso, isso que é bom, esse é o verdadeiro impulso que o id está valorizando. É isso que ele quer. Não importa nada, porque ele não tem juízo de valores. Ele não tem nada a ver com moral, nem certo e errado. É simplesmente aquilo que traz o prazer, né? Está muito ligado aos desejos, ao prazer, tá? Então, é o que o id vai fazer. Então, quando a gente cede a isso, nós estamos cedendo ao nosso id ali, essa parte da nossa estrutura. O ego entra em ação mostrando a você que poderá perder conteúdo importante. Aí vem lá aquela nossa historinha interna. Ah, mas eu acho melhor eu ir, porque eu vou perder aquela matéria, e depois como é que eu vou fazer? Ih, mas vai ser ruim se eu faltar. Aí você começa, isso aí é o ego. E o superego irá julgá-lo, ele vai criticar você se por acaso você faltar, você decidir faltar. Aí depois vem a culpa. A gente vê muito isso em regime, né, alimentar, dieta. A vontade de comer aquilo que é proibido, aquela vontade é o id. O id, opa, é lá, eu quero aquilo, não importa. É o id. O ego, não, é melhor não, porque senão eu vou estragar todo o meu regime. Ah, mas eu acho que agora eu vou comer. Eu não aguento. Come, comeu, aí vem o julgamento. Nossa, me arrependi. E aí fica. Eu sou um fracassado, eu não consigo mesmo fazer, não vou conseguir fazer nunca. E começa. Esse é o superego. E isso acontece direto com a gente. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente age até como um superego em relação às pessoas. Não é? Quando a gente chega para as pessoas e fica dizendo para elas o que elas devem fazer, nossa, mas você não deve fazer isso, e a gente fica julgando, e fica ali em cima da pessoa, nós também estamos agindo como um superego, né? E a gente deve pensar que as pessoas não precisam de superegos externos, elas já têm os delas. Cada um tem o seu próprio superego, não precisam de mais superegos aí, né? Para ficar falando o que deve ser feito ou não. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês estão quietos agora de uma hora para outra? Não, sabe o que eu estava pensando? O auto-boicote da gente, quem dá então é o ego mesmo, né? Quando você tenta, você vai fazer, não importa se você vai ler, se você vai assistir televisão, se você vai fazer um filme, o que você vai fazer? Você fala, vou fazer. Aí, de repente, fala, você enfia o pé na jaca e não faz aquilo que você tinha que ter feito. Aí você deu ouvido para o id. Exatamente.
Você não deu ouvido para o ego. Ah, tá, foi para o id. Foi para o id. Certo. Porque você... Então, a gente pode se perguntar o seguinte, né? O que a gente anda fazendo? Nós estamos ouvindo aquele ser, vamos falar de outra forma. Nós estamos ouvindo aquela parte da nossa psique que tem a ver com o impulso, aquela parte mais primitiva nossa, né? Que tem a ver com impulso, com instintos, com inconsequência. É aquele impulso maior. Mas é muito importante esse id. Esse id representa tudo aquilo que a gente é realmente, não é? Tudo aquilo que está dentro da gente. Aquele fogo do desejo, aquele impulso, porque é isso que ele está ligado. Então, é importante. O ego é importante também. Por quê? Porque ele vai pegar só o que for importante desse id. Quais são os impulsos que eu preciso seguir? Não é? Porque senão fica aquela história. Só fica ouvindo o ego, não é? Não é isso que a gente vive ouvindo? Ah, é o ego. Ah, isso é o ego. Ah, a pessoa quer fazer tal coisa. Mas dentro dela ela não quer fazer isso, ela quer fazer aquilo. Ah, mas aquilo não é tão interessante, porque ela pensa em ganhar dinheiro, sei lá. Ah, é porque é o ego. Não é isso que a gente ouve direto falar? Porque o ego é racional. Ele é racional. E se a gente só ouve o ego, também não está equilibrado. O ego precisa fazer o equilíbrio entre o id e o superego. Ele vai fazendo esse equilíbrio, né? E aí vai caminhando tudo em equilíbrio. Porque o ego, ele precisa estar ali. Inclusive para trabalhar, como a gente tem estudado lá na PNL, né? Para que eu preciso da minha razão? Para encontrar os melhores caminhos que eu escolhi. Aqueles caminhos do meu espírito, né? Aquele caminho que eu vou ter o impulso, a motivação, a vontade. Então, esse é o caminho que o ego precisa encontrar boas saídas para mim. O ego está ligado com a razão, né? Mais alguém quer falar aí? Sopri. Oi. Sabe o que eu me lembro bastante quando a gente vai falando do id, ego e superego? Da história dos 3 porquinhos. Fala aí. Exatamente os comportamentos deles, né? E o Legal. id quer fazer a casinha dele rapidinho porque ele quer brincar. Ele não quer, né? Okay, e aí vem o lobo e sopra e logo cai, né? Até porque ele não teve nenhum pensamento. Isso. O ego, ele faz a casinha de madeira. Então, ele está entre um e o outro, né? E vem o lobo e sopra. E o superego, aí, esse sim, constrói, né, com tijolos. E é quando ele acolhe os dois. Então, você está falando, e assim, é bem interessante, porque na psicologia sempre fala, né? Eu lembro quando eu estava estudando a faculdade, e a gente estudou um livro da psicanálise dos contos de fadas, né? E que aparece bastante esse id, ego, superego, e nos 3 porquinhos é bem bem lúdico, né, B? É bem legal. E você falando, eu falei assim, mas é bem isso mesmo. O id, ele, não, quero brincar, não. Depois eu faço, né? Depois, né? Depois, é bem legal. Eu gosto disso. Então, o id, toda essa estrutura é importante, porque o superego também é aquele que vai trazer para a gente uma noção de valores e tal, né? Agora, de que jeito está isso, né? Ele está aí para reprimir, né? E reprimir de que forma? Garantir que aqueles valores que foram aprendidos sejam respeitados. E que valores nós aprendemos? Então, por exemplo, o Buda. Será que o Buda não tem, quando ele viveu, né? Ele não tinha um superego? Eu acho que ele tinha, né?
Ele tinha um ego, ele tinha um id. Se ele era encarnado, ele tinha, certo? Mas o que ele aprendeu? Por isso que tudo depende daquilo que a gente aprendeu. Como nós desenvolvemos esse ego e quais foram os valores que nós tivemos? Porque os valores estão todos aqui, ó. Então, nós podemos ter um superego que ele tenha uma outra forma de se apresentar, né? Porque se ele teve aprendizados melhores, se ele teve referências melhores, né? Ele vai se comportar com o que ele sabe, com o que ele tem de conteúdo, né? Qual é o conteúdo? De alguém que teve uma infância bem interessante, assim, uma saudável, que teve pais que trouxeram conhecimentos produtivos, né? Que esteve com em outras situações e pessoas, enfim. Agora, e uma criança que já desde a infância entra em contato com muita repressão, com regras rígidas, muito rígidas, e sabe-se lá mais o quê? Como é esse superego? Então, ele vai reproduzir tudo que ele aprendeu. E por isso que existe tanta essa repressão, né? Aí a pessoa fica naquela guerra do que ela realmente gostaria, dos impulsos dela, que os impulsos são voltados sempre para os desejos, para o que é agradável, para o que é bom para ela, né? E o superego que está ligado àquilo que ele aprendeu como sendo certo. Fica essa briga, e o ego vai ter que gerir isso, né? Então, quando a gente vai atender os clientes, a gente vai ver todos esses conteúdos que eles vão trazer, e a gente vai ver, porque aí a gente vai saber que existe esse superego em todos nós, existe nele também, né? E você sabendo como foi essa infância, quais são os valores, você vai conhecer, então, como é esse superego. Ele deve ser um tirano. Então, a pessoa é uma tirana dela mesma, né? Olha como é importante a gente saber esses assuntos quando a gente vai lidar com pessoas. Qualquer pessoa. Se você for uma professora, você vai lidar com crianças, às vezes você vai encontrar, ou muitas vezes, né, alunos que são muito problemáticos, são agressivos e tal. Aí você vai conhecer um pouco da família dele, um pouco da história dele. Aí você vai entender por que ele tem aquela agressividade. Então, às vezes, não é com você. Não é com você especificamente. Às vezes é o superego dele que está sendo desenvolvido, né? Ele está sendo desenvolvido. O último a ser desenvolvido é o superego, porque é quando ele já vai registrando todos aqueles conteúdos de valores, né? E então, uma criancinha de 6, 7 anos ainda está desenvolvendo isso, né? Está desenvolvendo o ego ainda, a sua identidade, né? O ego é a sua identidade, como que a pessoa se vê no mundo. Então, a criança, quando ela nasce, ela não tem ainda um ego. Ela vai formando a cada ano que passa. Por isso que a criança, quando tem fome, ela berra, ela faz as coisas que ela faz, porque ela ainda não tem um ego formado, né? Resumindo, então, o id, o ego e o superego formam a personalidade, são as representações da impulsividade, da racionalidade e da moralidade, ó. Impulsividade, tá aqui o capetinha. A racionalidade e a moralidade, ó, o santinho aqui, ele sabe tudo, ele faz tudo, ele conhece todos os valores, o que é certo, o que é errado, né? Então, essa aqui foi só uma representaçãozinha que eu até encontrei, achei super interessante. Do ego, do id, ego e superego, tá? Acredito que essa seja a última, não, só essa aqui é a última. Então, a psicanálise acredita que os distúrbios psicológicos nascem dos conflitos que existem entre essas estruturas, tá? Essas estruturas do ego, do id, do ego e superego, tá? Que também vão flutuar ali no consciente, subconsciente e inconsciente. Então, vocês percebem, né? Vamos voltar lá naquele esquema.
Então, nós temos aqui, olha, temos essa grande estrutura que chama hipótese topográfica, ou é a primeira tópica, né? Então, são lugares mesmo, né? Entre aspas, são lugares, porque aqui nesse consciente, eu tenho todo esse conteúdo aqui, que eu tenho contato e que eu estou vendo, estou sentindo, né? Estou consciente de tudo isso. Tem o pré-consciente, isso segundo Freud, tá, gente? Porque o Jung, vocês sabem, ele tem uma outra, é uma visão parecida, mas com uma estrutura um pouco diferente, né? Então, aqui ele traz o pré-consciente, que é aquele inconsciente, mas que está mais acessível, né? A gente consegue acessar mais facilmente, e o inconsciente, que são aqueles conteúdos, uma gama enorme de conteúdos, muito grande mesmo, que são inacessíveis. Não é fácil se chegar lá, tá? Tudo isso, todos esses conteúdos aqui do consciente, pré-consciente e inconsciente, vão gerar o que vai acontecer aqui, ó, nessa segunda tópica ou hipótese estrutural, né? Vai gerar o que vai acontecer aqui. Então, estão totalmente ligados, tá? Então, o ego, o consciente, vai ser afetado pelo id e pelo ego, né? O ego, o consciente vai ser afetado por esses dois aqui, tá? Ok, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Comentar? Eu quero. Pode falar. Por exemplo, essas pessoas que, quando vai em algum lugar e que briga e que faz, assim, solta o verbo mesmo, então ela é um distúrbio do id, é isso? Então, eles não estão conseguindo controlar os seus impulsos, e os impulsos estão no id, exatamente. Certo. E Estão mesmo aqueles que estão, por exemplo, eu acho que já aí é diferente, que matam, assim, no impulso, também é isso? no impulso, sim, né? Certo, Porque ele certo. está ligado com isso, com esse algo que é inconsequente, né? É aquilo que você quer fazer do mais fundo lá do seu ser. Então, não importa se isso é bom, se isso é ruim. Então, são pessoas que às vezes fazem as coisas e depois elas não entendem, elas mesmas não entendem por que fizeram. Por quê? Porque não foi o ego não atuou. É igual aquele exemplo que eu dei agora há pouco ali, né? Uhum. Se você fizer uma dieta e você vai lá e come, aí fica aquela coisa, né? O ego falando, não, mas é melhor não ir, ai, mas será que eu vou? Mas será que eu não vou? Então, se eu pegar e for, eu fui atrás do que o id trouxe. Na verdade, eu me rendi aos impulsos, tá? Que está nessa camada aqui, nessa estrutura id. Depois eu assumo as consequências do superego, né? Exatamente, porque o ego que vai ser atacado aí pelo superego, que é a gente mesmo. Porque é o que acontece, toda vez que a gente sucumbe aos nossos desejos, depois vem a culpa, não vem? Vem. A maioria é difícil aquele que não tá nem aí, né? E se acontece, por que acontece isso? Porque o superego dele, ele não aprendeu isso, ou ele não, ele já vive desde a infância, né? Naquele clima, ou naquele universo. Aí não entra como um psicopata? Então, daí você vai encontrar essas questões da psiquiatria, né? Que deveriam ser tratados pelos psiquiatras, né? Existem algumas coisas que a gente não vai poder tratar. Então, isso é uma coisa muito importante, até que você falou, é um alerta, né? Nós somos terapeutas holísticos, né? Então, se eu tenho um cliente que apresenta algum desvio mesmo mais importante, né? Que você perceba isso, não vai você querer tratar um psicopata, não é a nossa área, tá? Isso é a área da psiquiatria, né? E a gente não pode fazer o que a gente não está apto a fazer.
E isso não significa que você ou qualquer um de nós seja incompetente. Não. Nós temos a nossa área. É igual o médico de estômago e médico de rim. O de estômago não vai tratar o rim. Ele vai mandar você para o médico de rim. É isso que ele vai fazer. Ele vai direcionar. Ele não vai tratar. Todos os médicos agem assim. Dentistas também fazem isso. Ah, eu não trato o canal. Então você vai ter que ir nesse outro profissional. Nós vamos fazer isso também. Se a gente está com um cliente que a gente percebe, olha, tudo bem, eu estou tratando, estou fazendo e não está adiantando, pode ser que esse cliente não seja para você. A sua especialidade não está sendo suficiente, ele precisa ir para um outro especialista. Aí você vai também, por isso que a gente precisa conhecer, né? Como a Regina está aqui, ela pode ver porque ela passou, né? Vamos supor que o que eu fiz com ela não fosse suficiente e ela continuasse com um monte de questões, é que foi muito pouco, na verdade, né? Foi um encontro só e mais 4 sessões de reiki. Foi pouco, né? Eu costumo fazer pelo menos 10 sessões, 8 de reiki, pelo menos 2 ou 3 encontros, tá? É o que eu costumo fazer. E ainda não é o suficiente. Precisa ter um encontro, você precisa conversar com a pessoa. Aí, tudo isso junto vai dar um resultado bem legal, né? Agora, se eu chego lá no final de tudo e não conseguir, eu tenho que pegar e falar, não vou ficar fazendo, o cliente vai ficar pagando até sei lá quando, e eu não resolvo nunca. Não pode ser assim. A gente tem que ver, olha, eu já fiz tudo, puxa, tudo que eu fiz não surtiu um efeito tão positivo, né? Então, olha, eu acho melhor você ir para um outro profissional, procurar uma outra pessoa, porque eu acho que você precisa de alguma outra abordagem. Você já pegou algum cliente assim? Não, ainda não. Não veio ainda. Ainda bem. Mas eu estou preparada, porque se vier, eu vou observar, né? E na anamnese que você vai ver isso. Você não vai começar um tratamento com uma pessoa que você está vendo, ela tem problemas psiquiátricos, isso fica visível. Ai, eu vou porque vai dar certo, vou passar florais, vou passar... Não se meta a fazer isso. Vai arrumar para a cabeça, entendeu? Entendi. Então, você vai atender que pessoas? Pessoas que, tudo bem, estão com alguns processos psicológicos, né? Desequilíbrio por conta das situações da vida, né? Pessoas que já têm traumas muito profundos, eu também não aconselho, a não ser que você esteja junto. A pessoa está fazendo um tratamento com um médico lá, um psiquiatra, né? Está fazendo já um atendimento, e aí você está junto. Aí você está aplicando um reiki, dando florais, então é um tratamento em conjunto. Paralelo, né? Aí, ó, perfeito. Você não pode ficar só você falando e tratando. Então você tem que orientar, olha, deixa bem claro que precisa passar com algum profissional, né? O que eu estou desenvolvendo é uma ficha que a pessoa vai concordar, né? Com alguns pontos ali que a pessoa vai concordar. O que ela concorda, né? Se ela precisar, se ela for orientada a buscar um outro médico ou algum outro profissional, se ela concorda em ser orientada, entendeu? E aí, se ela foi orientada, pedir para ela dar o visto dela ali, que ela foi orientada. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Porque na medicina é complicado. O pessoal pega no pé e é perigoso, tá? Então, a gente precisa estar sempre bem calçado com
com documentos mesmo, que a gente faz e pede para a pessoa colocar ali que concorda, né? Se você manda por e-mail, online, tudo bem. Você manda por e-mail, ela manda de volta, concordo, entendeu? Ela mandou um e-mail de volta, tá ótimo. E você está calçado ali, entendeu? Porque Entendi. senão vão dizer que você ficou tratando e você quis tomar o lugar do médico, coisas assim, sabe? E não compensa, não compensa, tá? Tem casos e casos aí que são bem difíceis e complicados.